E hoje vamos falar de um clássico que eu tava com receio de assistir. Eu lembro que esse filme passava antigamente na TV aberta, quando eu era criança, mas pelo pouco que eu vi, o filme parecia um tanto complexo para eu conseguir acompanhar. Ou talvez eu só era muito burro mesmo. Em todo caso, não recomendo esse filme para criança. O filme que eu tô falando é Entrevista com um Vampiro, de 1994. Um verdadeiro clássico que todo mundo falava sobre esse filme. Nossa, esse filme é top demais, não sei o quê. Mas eu realmente não me via capaz de assistir esse filme. Por isso eu fui assistir esses dias, recentemente. E é por isso que tô gravando esse vídeo. Então vem comigo e vamos ver curiosidades, lições e no final eu falo a minha opinião depois de ter assistido esse filme só esses dias. O filme acompanha Louis DePoint Dulac, interpretado por Brad Pitt, um vampiro que decide contar sua história a um repórter em São Francisco, no final do século XX. Ele narra sua vida desde o final do século XVIII, quando, após a morte da sua esposa e do seu filho, perdeu o desejo de viver, e então transformando em um vampiro por Lestat Delacourt, interpretado por Tom Cruise, um sedutor, cruel e carismático. Lois, porém, luta contra sua nova condição. Enquanto Lestat abraça a escuridão e o prazer de matar, Lois sente culpa e mantém um conflito moral constante, alimentando-se apenas de animais. A relação entre os dois se complica ainda mais quando Lestat transforma Claudia, interpretada por Kristen Dunst, aquela moça que fez a Mary Jane do Homem-Aranha. Aqui ela é uma menina órfã que foi transformada em vampira por Lestat, e assim eles formam uma espécie de um trio, tipo uma família disfuncional que não tarda a se fragmentar. A partir daí a trama explora a imortalidade, a solidão e a luta entre instinto e moralidade em um mundo de vampiros marcado pela busca por sentido. Agora vamos aos pontos fracos e fortes do filme segundo as críticas, começando pelos pontos fortes. Elenco memorável. Tom Cruise surpreende no papel de Lestat, interpretando um vampiro sarcástico e ao mesmo tempo assustador. Brad Pitt traz um contraste introspectivo como Lois, e Kristen Dunst, ainda criança, entrega uma performance impressionante, roubando várias cenas. Realmente, essa garotinha tem uma presença, é uma coisa impressionante, lembrando que ela interpreta uma vampira, e uma vampira de centenas de anos, tá bom? Então, ela tem muita experiência, apesar de ter uma aparência de uma criança. Então, imagina uma criança passando a ideia de que viveu vários séculos e é experiente. Já pensou? Pois é, ela conseguiu e mandou muito bem nisso. Atmosfera gótica. A direção de arte, figurinos e fotografia recria uma estética sombria e ao mesmo tempo elegante que combina perfeitamente com o tom da história. Temas profundos. O filme não é apenas sobre vampiros. Fala de dor, culpa, desejo, solidão, busca por identidade e até sobre a natureza do bem e do mal. Fidelidade ao espírito do livro. Apesar de cortes e adaptações, o filme manteve a essência da obra de Anne Rice, especialmente no dilema existencial dos personagens. E agora vamos aos pontos fracos do filme, segundo algumas críticas. Ritmo lento. Para quem espera um filme de ação cheio de cenas sangrentas, a narrativa pode parecer arrastada. É mais uma reflexão filosófica do que um terror tradicional. E realmente essa é a pegada do filme. Eu lembro que na época eu não quis assistir por causa disso. Eu era uma criança e realmente o filme não apresentava uma dinâmica de ação ou terror. Tinha uma coisa ali por trás, sabe? Eu não conseguia entender, mas hoje dá para entender claramente que traz todos esses assuntos, essa pegada filosófica, então você tem que ter mais maturidade para assistir esse filme. Mas eu discordo desse ponto, eu não acho que isso seja um ponto negativo. É só uma outra perspectiva sobre os vampiros. O outro possível ponto negativo é o excesso de drama. Em alguns momentos, Lois se mostra repetitivo em sua lamentação sobre ser vampiro, o que pode cansar parte do público. É verdade, tem um pouco disso, o cara tem poderes e tal. Aproveita um pouco, pô! Adaptação parcial. Fãs mais fiéis da saga literária de Anne Rice consideram que algumas nuances dos personagens foram simplificadas.
E agora vamos a algumas curiosidades do filme, críticas de Wayne Rice. Quando foi anunciado que Tom Cruise interpretaria Lestat, a própria autora Anne Rice ficou furiosa, dizendo que ele não tinha nada a ver com o personagem. Porém, após assistir ao filme, ela ficou tão impressionada que elogiou Cruise publicamente e até comprou anúncios em jornais para se desculpar. Realmente, nem eu estava esperando essa atuação do Tom Cruise, tá? Eu não reconheci o Tom Cruise, ele mandou muito bem no papel de vampiro. Eu diria que combinou como uma luva. A outra curiosidade é que Brad Pitt odiou as filmagens. Ele chegou a ficar deprimido durante a produção, reclamando da falta de luz natural, do clima gótico constante e até pediu para sair do filme. Quando descobriu que teria que pagar uma multa de 40 milhões de dólares para romper o contrato, acabou desistindo da ideia rapidinho. Eu entendo o lado dele porque uma ambientação mais gótica, escura, ela realmente tendencia a deixar você mais deprimido. Então fica a dica aí para aquelas pessoas que são roqueiras, góticas, que querem, por exemplo, pintar o quarto de preto. Cara, preto é uma cor sombria, vai trazer um clima pesado. Ah, mas eu gosto da escuridão mesmo, eu gosto das trevas, eu saúdo as trevas de manhã. Cara, mesmo assim, faz mal pro teu emocional, justamente pelo efeito da cor. É só você pesquisar sobre os poderes das cores que você vai entender direitinho o que eu tô querendo dizer. Transformação de Kirsten Dunst. A atriz tinha apenas 11 anos quando interpretou Claudia, mas sua performance foi tão madura que rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Curiosamente, ela disse em entrevistas que beijar Brad Pitt na cena do beijo foi nojento, já que ela era apenas uma criança. Compreensível da parte dela, compreensível. Exceto que ela tá beijando o homem mais lindo do mundo naquela época. Mas é claro, eu vou dar uma colher de chá apenas porque também ela era uma criança. E eu soube dessa cena do beijo na época, foi bastante polêmica, e eu fiquei curioso para ver. Rapaz, o pessoal chama aquilo de beijo? Porque veja bem, eu acredito que ela beijou o Brad Pitt, certo? Mas eu não tenho como confirmar isso aí. Diz que aconteceu, mas como você pode ver, foi uma cena tão rápida que eu olhei assim, uai, é isso? É isso? Foi um selinho bem rápido mesmo. Mas pela repercussão da época, eu achei que fosse uma coisa mais tenebrosa e tal. Não vi nada demais. Efeitos práticos de maquiagem. Para criar o visual dos vampiros, os atores tinham que gravar várias cenas de cabeça para baixo. Isso fazia as veias saltarem no rosto. E em seguida eram pintadas com maquiagem para dar realismo. Entrevistador famoso. O repórter que escuta a história de Lois foi interpretado por Christian Slater, mas o papel original seria de River Phoenix, que faleceu pouco antes das filmagens. Slater doou seu cachê para instituições de caridade em homenagem ao amigo. Sucesso nas bilheterias. O filme custou cerca de 60 milhões de dólares e arrecadou mais de 223 milhões de dólares ao redor do mundo, tornando-se um dos maiores sucessos do gênero na década de 90. Inspiração musical. A banda Guns N' Roses gravou um cover da música Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, especialmente para a trilha sonora do filme, que toca nos créditos finais. E agora vamos às lições do filme. Imortalidade não é felicidade. Viver para sempre pode parecer um privilégio, mas o filme mostra que pode se tornar um fardo cheio de solidão, vazio existencial e dor pela perda constante de pessoas queridas. Conflito entre instinto e moralidade. Lois representa o dilema de viver como vampiro sem perder sua humanidade, mostrando que o peso da consciência pode ser mais doloroso do que a própria sede de sangue. A busca por identidade. Cada personagem lida de forma diferente com a condição de vampiro. Lestat abraça o poder e a crueldade. Lois luta pela moral e Claudia sofre por estar presa em um corpo infantil. Isso mostra como todos buscamos um sentido de pertencimento e propósito. Pois é, agora imagina você no lugar da Claudia. Ela foi transformada com 11 anos de idade apenas, e nessa aparência permaneceu por décadas. O dilema da personagem
é justamente esse. Porque ela quer ser tratada como uma mulher, mas todos olham ela como se fosse uma criança, apesar dela ser bem, bem velha. Laços familiares distorcidos. A relação entre Lois, Lestat e Claudia é uma metáfora sobre relações familiares tóxicas, baseadas em poder, dependência e manipulação, em vez de amor genuíno. Até porque é o Lestat que forma essa família cheio de problemas no relacionamento, mas a culpa mesmo é do desgraçado do Lestat, que transformou os dois, o Lois e a Claudia, sem perguntar para eles se eles queriam ser vampiros. A aceitação de si mesmo. O filme também aborda como negar a própria natureza pode gerar dor e conflito. Lois passa por séculos em sofrimento por não conseguir aceitar plenamente quem é, algo que pode ser visto como um paralelo à vida real, onde muitas pessoas sofrem ao reprimir partes importantes de sua identidade. Olha, isso aí é uma reflexão interessante. Às vezes você nasce com uma condição, mas você não aceita. Então você luta contra isso e isso acaba te prejudicando e atrasando ainda mais a sua vida. Porque é o que você é, pronto, acabou. E é claro que essa situação também se refere a outras condições. Aceite quem você é. Talvez seja melhor. Ou pelo menos você pode tirar proveito disso de um jeito que você nem imagina. Nas avaliações, Entrevista com o Vampiro de 1994 teve uma aprovação de 63% no Rotten Tomatoes e 86% de aprovação da audiência. Você pode ver que a crítica ficou um pouco dividida em relação ao filme, mas por parte da crítica, até que o filme passou de ano, entendeu? Tirou uma nota mínima para poder passar de ano. E em relação ao público, o público gostou bastante do filme. Uma das principais críticas em relação ao filme, por parte dos críticos, é claro, é que algumas avaliações apontam que o filme demora a engrenar, o que se arrasta em certas partes, com cenas de muita contemplação ou lamento, sem tanta ação. É verdade, concordo com isso. E também tem alguns momentos de diálogos excessivo e também excessivamente dramáticos. E aproveitando que estamos falando sobre isso, eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Então, eu me neguei a assistir esse filme por anos. Eu fui assistir ele recentemente porque eu lembrei desse filme no passado. Tinha aquele filme lá com Brad Pitt e Tom Cruise. Acho que eu vou ver esse filme. Aí beleza, fui assistir e realmente ele tem esse tom mais dramático. Parece até que eu estou assistindo uma peça teatral, entendeu? Porque eles atuam dessa maneira um pouco. E eu esperava assistir um filme bem chato por causa dessas situações, ele pode se arrastar um pouco. No entanto, não, eu me surpreendi. O filme é muito bom, a história é muito interessante. Não é o que eu esperava, não tem aquela violência. Na verdade tem, mas não tem aquela ação. Quer dizer, vai ter um pouco, mas é bem escasso. De resto, o filme é interessante, tem ótimas atuações. A menininha lá, a Cláudia, como eu já falei, é surpreendente a presença dela. Você gosta de ver ela em cena, mas os outros atores não ficam atrás. Também tem um elenco de peso nesse filme. Todo mundo é vampiro. Imagina os maiores galãs daquela época como vampiro. Tom Cruise, Brad Pitt, como é que é aquele outro, rapaz? O Antônio Bandeiras. Não, esse filme é a fantasia da mulherada. Tô te falando. E uma outra observação, a minha referência, infelizmente vai ser essa, de vampiro mais poderoso que eu já vi, é no Crepúsculo. Aqueles vampiros que brilham no sol, meio afeminado, purpurinado. Tudo bem que os vampiros do Crepúsculo têm esse problema, certo? Mas apesar de tudo isso, eles eram a referência de vampiros mais poderosos que eu já vi. Porque tem uma agilidade, uma força absurda. Eu nunca tinha visto isso sendo apresentado dessa forma em filmes anteriores. Mas o que é uma pessoa com falta de referência? Esse conceito de vampiros super fortes e velozes, muito velozes que você mal consegue ver, já foi apresentado nesse filme, em 1994. Então eu via o pessoal zoando o Crepúsculo, que realmente Crepúsculo tem muita coisa para se zoar,
Mas eu tinha que dar um crédito pro Crepúsculo, porque eu nunca tinha visto vampiros tão poderosos quanto os do Crepúsculo, certo? Mas isso, ressaltando, é porque eu não tinha assistido o Entrevista com o Vampiro, porque eles têm os poderes parecidos com os vampiros do Crepúsculo. A vantagem é que eles não são afeminados, ou ficam brilhando na luz do sol. Não, aqui na luz do sol eles viram churrasquinho, que é a essência que todo mundo conhece dos vampiros. Lá no Crepúsculo eles são vampiros perfeitos. Não basta eles serem apelões, mas eles também têm resistência à luz do sol. Aí lascou, meu amigo. Aí a humanidade já foi dominada há muito tempo, porque são vampiros que não têm fraqueza. Eu acho assim, se o ser ele é poderoso, como os vampiros do Entrevista com o Vampiro, é bom colocar um ponto fraco nele, né? Para dar uma chance para os seres humanos, pelo menos. Ah, e para retratar esses poderes, os efeitos especiais na época não tava muito legal não, tá bom? Dá pra ver ali que tá um pouco datado os efeitos especiais. Mas felizmente isso só vai aparecer bem pouquinho e é no final do filme, fica tranquilo. Bom, sobre os personagens, eu já falei, gostei de todos. Eu só vou me aprofundar a alguns acontecimentos aqui. Uma lição interessante que eu pude observar através do filme. Bom, tem o vampiro Lestat, que é o Tom Cruise. Ele transforma o Brad Pitt em vampiro para dar uma outra perspectiva de vida para ele, já que no momento que ele transformou o Brad Pitt, ele estava... Brad Pitt, é porque eu acho melhor chamar assim... Tá bom, vou chamar pelo nome, Lois. Ele transforma o Lois em vampiro porque viu que o Lois estava triste na vida dele por ter perdido a mulher e filho, certo? O filme não retrata como foi que ele perdeu a mulher e o filho. Mas beleza, ele tá sem vontade de viver. Aí o Lestat transforma ele em vampiro. E explica pra ele, olha, agora você tem poderes, agora você também é imortal. E você pode curtir a vida adoidado e à vontade, sem pressa. Porque a eternidade é uma criança. O Lois não gosta dessa ideia logo de cara. O que foi que você fez? Você me transformou numa besta selvagem? Aí o Lestat fala, não, é só você curte o momento. Tudo o que você tem que fazer é procurar umas vítimas e aí vai dar tudo certo. E aí é o outro problema que entra na história. Ele tem que matar pessoas. Ah, mas ele não podia simplesmente comer animais? Você quer dizer se tornar um vampiro vegano? Não necessariamente. Ele pode comer animais, mas é a carne humana, ou melhor, o sangue humano, que tem os nutrientes necessários para deixar ele forte e muito saudável. Então a resposta é sim, ele precisa atacar humanos, nem que seja de vez em quando. E aí entra o dilema do filme, é uma coisa que ele resiste, ele não quer matar pessoas, ele não quer viver dessa forma. E é bacana que a gente pode tirar uma lição disso. Quando o Lois perdeu a mulher e o filho dele, ele já tinha perdido o propósito de vida. Não fazia diferença se ele fosse transformado em vampiro e tivesse toda a eternidade. E é justamente essa a mensagem. Uma pessoa sem propósito de vida pode dar eternidade para ela que não vai fazer o menor sentido existir. Por isso, no caso do Lois, a eternidade é um fardo. E aí você vê a diferença de uma pessoa que tem propósito na vida de uma pessoa que não tem. Uma pessoa com propósito, ela fica feliz, nem que tenha uma semana de vida só. E uma coisa interessante que o Lestat, que é o Tom Cruise, ele transformou o Lois em vampiro apenas por diversão, para ver como ele ia lidar, sabendo que é imortal agora. Mas o que fica claro é que Lestat ele fez isso de uma forma egoísta. Ele só pensou nele. Até porque ele estava sozinho, ele estava na solidão, afinal de contas, ele tem a eternidade, e aí ele queria um parceiro, sabe? Para fazer companhia, para viver as mesmas situações que ele. Mas ele não perguntou pro Lois se ele queria esse destino. Simplesmente o transformou. Um outro possível motivo por que Lestat transformou o Lois em um vampiro é porque ele queria moldá-lo como se fosse um filho. Moldá-lo à imagem e fazer ele gostar das mesmas coisas que ele gosta. Mas de qualquer forma, a gente sabe que não é bem assim. Mesmo você tendo um filho, não quer dizer que ele vai seguir o seu legado. A mesma coisa com a Cláudia.
Ele fez a mesma coisa com a Cláudia, transformou ela, uma garotinha de 11 anos na época, sem perguntar se ela queria esse destino. Então, dessa forma, ele constrói uma espécie de família, mas é uma relação tóxica. Nenhum dos dois ali queria estar com Lestat, queria estar naquela condição. Na verdade, a Cláudia, a garotinha, até parece curtir um pouco a condição de vampira. Só que ela não gosta de ser uma criança vampira. Pensando por esse lado, ela também não aceita a sua condição. Mas tudo isso por culpa do Lestat, que decidiu o destino dos dois sozinho. E tem uma cena no final também que o repórter que está entrevistando o Brad Pitt, ele fica intrigado com aquela história e pede para ele transformar ele num vampiro, que ele também quer ter poderes, quer ser imortal. Mas isso aí passa a mensagem que a gente tem um desejo humano pela eternidade, a ilusão de que viver para sempre resolveria os problemas da vida. Mas essa cena mostra justamente o contrário. O repórter, fascinado pela narrativa, só enxerga o lado romântico e sedutor da imortalidade. Ele ignora todo o sofrimento, a solidão e o vazio que Lois passou o filme inteiro descrevendo. Sabe aquela situação que tu avisa, rapaz, não faz isso, vai acontecer isso, e você reforça com força o aviso, mas a pessoa ela tá tão empolgada com uma possibilidade pequena que pode acontecer, que ela esquece a parte mais importante, ou as partes mais possíveis que vão dar errado naquela situação. Ela só enxerga aquela pequena possibilidade de dar certo, sendo que, na verdade, o risco é muito maior, a ponto de não valer a pena o movimento, entendeu? Ou seja, o repórter representa a cegueira do ser humano diante de desejos que parecem tentadores, mas que escondem um grande preço. A lição é clara. Muitas vezes queremos aquilo que não entendemos de verdade. Olha, vou dar um exemplo aqui mais prático. Muita gente deseja casar, ter filhos, mas às vezes isso não é para você. Você não vai suportar uma vida dessa. Pode até ter um impacto negativo na sua vida. Cuidado com o que você anseia. Mas fora isso, eu gostei muito do filme. É um filme interessante, traz uma perspectiva diferente dos vampiros. Eu super recomendo que você assista esse filme. Você não sabe o que está perdendo, assim como eu não sabia. E fica a minha sugestão. Entrevista com o Vampiro, de 1994, é um clássico do cinema gótico dos anos 90. É mais do que uma história de vampiros. É uma explosão psicológica e existencial, cheia de dilemas morais, com atuações marcantes e uma atmosfera única. Não é um filme de terror tradicional, mas sim uma obra dramática, melancólica e filosófica que continua relevante até hoje. E é isso, essa é a minha opinião. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você nunca assistiu esse filme porque não tinha maturidade para entender ele na época. Comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!